Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de feridinha até 3 meses, mesmo começando do zero. Já vem com tudo para essa live de hoje, que nosso tema hoje é enfermeira, 3 passos para você tratar feridas de difícil cicatrização. Hoje a gente vai revelar aqui quais são os 3 passos mais importantes até de você fazer para você tratar feridas de difícil cicatrização, que é o nosso desafio maior, né, por aqui, sempre na nossa profissão, na enfermagem. O que mais a gente tem de desafio nessa vida é essas feridas de difícil cicatrização, falar a verdade, né? Por que eu estou trazendo esse tema hoje, tá? Gente, é muito gritante, né? O quanto é importante a gente saber tratar feridas de difícil cicatrização. As feridas de difícil cicatrização são o nosso maior desafio, né? Nesse mundo do tratamento de feridas. A gente tem desafios enormes com feridas de difícil cicatrização. São feridas crônicas, feridas que a gente tem anos, paciente com anos, 10, 12... 20, 30, até 40 anos de ferida aberta, né? E a gente não consegue cicatrizar tão rápido quanto a gente cicatrizaria uma ferida que não é de difícil cicatrização. São bem desafiadoras, né? Quem aí tem pacientes, né, com feridas de difícil cicatrização, que está aí lutando, né, no desafio maior para poder você cicatrizar essas feridas, né? Eu estava nesse instante falando com a seguidora no direct, e ela estava também, a gente conversando justamente sobre um paciente que tem insuficiência arterial grave, né? E ela estava tratando a ferida dele, tem insuficiência arterial grave, e um colega, né, médico, cirurgião vascular, prescreveu para ele bota de una para o paciente e prescreveu e disse que não era para usar Kerlix, né? Porque a Kerlix não servia de nada. E era para usar bota de una. E aí a bota de una no paciente que acabou de fazer uma ultrassom Doppler arterial e com a insuficiência arterial grave, né? E aí a gente tem além do desafio, né, que a gente já tem nessas feridas de difícil cicatrização, a gente ainda lida com os desafios reais, né? Não estou falando da questão só dos colegas médicos, não, mas desafios de também vir pacientes de profissionais, até nossos próprios colegas, que ainda não entendem qual é o real tratamento de feridas. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso. Para a gente começar, a gente precisa entender qual é o conceito real do tratamento de feridas de difícil cicatrização, o conceito do que é ferida de difícil cicatrização, né? Porque nem sempre a gente sabe, a gente acha que sabe, não sabe, na verdade, tá? Porque o que mais eu vejo aí, o que é que vocês acham que é ferida de difícil cicatrização? Coloca aqui para mim, para outros enfermeiros e enfermeiras, para poder saber de tudo que a gente vai falar aqui hoje, para poder espalhar esse conhecimento aí, tá? Que as feridas de difícil cicatrização são o nosso maior calo, o maior desafio que mais a gente tem, que mais aparece para a gente, tá? Porque o que mais a gente vê aí nas feridas de difícil cicatrização é todo mundo achando que feridas de difícil cicatrização são feridas crônicas, né? E acham que é sinônimo, né? Ferida crônica, ferida de difícil cicatrização é a mesma coisa. E, gente, a gente precisa entender um pouquinho mais desse conceito para poder a gente entender o que é realmente a ferida de difícil cicatrização. Para a gente conseguir, lá no começo da ferida de difícil cicatrização, já resolver o problema. Para a gente não ficar postergando, né, esse problema até a gente achar que agora a ferida está crônica. Porque presta atenção, para a gente entender essa diferença, tá? Ferida de difícil cicatrização e ferida crônica, tá? Ferida crônica, gente, tá lá. Muitos autores dizem 30 dias, acima de 30 dias, até 6 semanas, tá? Então, aquela ferida que está no processo de cicatrização, que passou de 30 dias ou passou de 6 semanas, mais ou menos, aí você passa dessas 6 semanas, então a ferida vira uma ferida crônica, né? Então, antes disso, a ferida é uma ferida aguda. Esses são os conceitos, tá? De ferida aguda e ferida crônica.
Normalmente, tem autores que dizem 30 dias, autores que dizem 6 semanas, né? E assim a gente vai seguindo mais ou menos nesse tempo, né? Nesse conceito. Então, eu ainda estou com a ferida aguda. Eu estou atendendo o paciente tem 15 dias de lesão, então eu estou com a ferida aguda ainda. Se o paciente tem acima de 30 dias, dependendo do aspecto da ferida, a ferida é uma ferida crônica. E muitas vezes também a gente já entende como ferida crônica já através da etiologia. Então, se é uma ferida por exemplo, uma lesão por pressão, então a etiologia dela é lesão por pressão, a lesão por pressão já vai ser uma ferida crônica. Normalmente a gente pensa dessa forma, porque não vai cicatrizar tão fácil, principalmente se forem as lesões por pressão de verdade, né? Lesão por pressão e não por fricção. A lesão por pressão, ela vai aparecer com necrose, né? Vai aparecer como tissular profunda, e as de fricção vão aparecer lá naquele estágio 1, com aquela hiperemia, no estágio 2, tá? Só com a perda da epiderme, e é mais lesão por fricção, que se enquadra, sim, na classificação de lesão por pressão. Mas aquela causa mesmo de pressão, que é aquela tissular profunda, realmente aquela tissular profunda a gente já sabe que é uma lesão crônica, que ela não vai cicatrizar em menos de 30 dias ou de 6 semanas, tá? E aí a gente vai fazendo todo o processo, pensa só nisso, né? Então, a ferida de difícil cicatrização é essa ferida crônica, ou essa ferida que ela demora muito para cicatrizar. E nem sempre é assim. Então, a gente pode, sim, pegar uma ferida de difícil cicatrização que esteja ainda dentro do prazo de uma ferida aguda. Vocês sabiam disso? Vamos lá que eu vou explicar. Se uma ferida, gente, ela não está lidando com o curso natural de uma cicatrização. O que é o curso natural da cicatrização? A primeira fase da cicatrização, que agora a gente tem, né, 4 fases, 3 a 4 fases, vai depender também dos autores, mas a gente está falando muito hoje em dia em 4 fases, que separa a fase coagulativa da fase inflamatória, que antes a fase coagulativa era dentro da fase inflamatória, e aí a fase coagulativa, a primeira fase, né, aquela fase que vai fazer a agregação plaquetária, as plaquetas vão lá, vão estancar aquele sangramento, né, e fazer essa agregação plaquetária ali. Então, a fase coagulativa. Depois da fase coagulativa, a gente vem a fase inflamatória. A fase inflamatória é onde vai vir todas as células de defesa para aquela ferida, para a gente combater tudo que vier de micro-organismos ali, né? E essa fase inflamatória dura mais ou menos até 7 dias, de 5 a 7 dias, né? E precisa dessa fase inflamatória. Essa fase inflamatória precisa acontecer para a gente ativar as defesas do nosso organismo para poder conseguir combater tudo que a gente precisa ali de infecção, tá? De todas as bactérias que estão ali. Essa fase inflamatória precisa acontecer. E aí depois vem a fase proliferativa, que é a fase de formação do tecido de granulação, e depois a fase de remodelação, que é a fase de formação do tecido epitelial e maturação desse tecido epitelial. E aí esse é o curso natural de uma cicatrização. Se por acaso eu tiver uma lesão que no meio do caminho não ocorreu esse curso natural de cicatrização, como assim, Lavínia? No meio da formação do tecido de granulação, a gente teve lá uma formação de tecido inviável, uma necrose, um esfacelo, começou a infectar essa ferida, daí da infecção a gente começou a regredir esse processo de cicatrização. Além dessa regressão do processo de cicatrização, a gente aumentou o tamanho dessa ferida ao invés de estar diminuindo, ou então a gente estagnou essa ferida, não anda mais para lugar nenhum, essa ferida estagnou. E ainda estou com 20 dias de ferida aberta. E aí, nesses 20 dias de ferida aberta, ele começou a ficar com um exudato exacerbado, com a infecção exacerbada, com a quantidade, né, de hiperemia, de sinais flogísticos nessa lesão exacerbada, aumentou de tamanho, teve sinais ocultos também de infecção, aumentou de tamanho, e aí, nesse ponto, eu tô assim, ai meu Deus, e agora? Mesmo que eu consiga reverter, né? Eu estou num curso de uma cicatrização que não é o curso natural. Então, aconteceu de no meio do caminho ter uma pedra, né? No meio do caminho, o que é que a gente vai fazer? Ali sim é uma ferida de difícil cicatrização já, tá? Então, feridas de difícil cicatrização são feridas que não seguem o curso natural de cicatrização. É simples, tá?
não vai seguir o curso natural de cicatrização, independente se a lesão é crônica, se é aguda, ela está estagnada. Então, está estagnado ou piorou essa lesão, a gente já considera uma ferida de difícil cicatrização. E, gente, quando uma ferida tem um biofilme, por exemplo, que o biofilme ele é uma das maiores causas de cronicidade da ferida, e de mais de feridas de difícil cicatrização, a maioria tem biofilme. Um biofilme, ele começa a formação dele em 24 horas e ele se torna maduro o suficiente, dá essa maturação em 72 horas. Então, em até 72 horas, esse biofilme, ele vai estar completamente maduro.